Evangelho de João, capítulo 8. Vamos tratar sobre a mulher adúltera, Jesus, a luz do mundo, e Jesus, o libertador. Vai começar no capítulo dizendo que Jesus foi para o Monte das Oliveiras, logo após a festa dos tabernáculos, e no outro dia, muito cedo ainda, ele aparece no templo, e o povo se reúne em volta dele e se assenta ele então para ensinar, como era um costume dos mestres, dos rabinos daquela época. E os fariseus e escribas trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em adultério e colocaram ela perante Jesus no meio do grupo. E disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em adultério. Na lei, Moisés ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. Ora, o que dizes? E eles usavam esta pergunta como uma armadilha para terem como acusá-lo. Mas Jesus se inclinou e começou a escrever-se na terra com o dedo. Isso aqui está no versículo 1 ao 6. É interessante notar a hipocrisia e inveja dos escribas e fariseus. Primeiro, eles estavam ainda movidos de inveja contra Jesus. Jesus, para muitos, era um novo mestre que tinha aparecido. E Jesus estava aqui vivendo seus anos de popularidade, por assim dizer. E eles, movidos de inveja, querendo matar Jesus, não conseguiram. Porque até mesmo os guardas do templo que eles mandaram prender Jesus, no capítulo 7, voltam, dizendo que ninguém tinha falado como Jesus, ninguém trouxeram uma palavra como Jesus trouxe. Então, eles, agora movidos de inveja e de astúcia, eles tentam então apanhar Jesus de alguma forma. Haja vista a hipocrisia deles, porque eles dizem que tais mulheres na lei deveriam ser apedrejadas, quando na verdade na lei os dois que foi apegado no ato do adultério deveriam ser apedrejados. E eles trazem só a mulher a Jesus. Eles por si só já violam a lei e já de alguma maneira livram esse homem da acusação e tentam aqui montar uma armadilha para pegar Jesus. Por quê? Se Jesus a liberasse indo contra a lei de Moisés, Jesus perderia diante do seu público a popularidade que ele tinha, por assim dizer. Jesus perderia não só a popularidade, mas a credibilidade, porque ele seria visto como um homem sem lei. Se por outro lado Jesus afirmasse que ela deveria sim ser apedrejada em público, Jesus então ele estaria indo contra a lei de Roma, porque a lei de Roma havia retirado de Israel o direito dessas penas capitais, com a pena de morte. Então só Roma poderia infligir uma pena de morte nesse sentido. E aí então eles colocam isso diante de Jesus. Jesus então se inclina e começa a escrever na terra, e não cabe a nós querer descobrir o que Jesus escreveu na terra, porque a Bíblia se limita a dizer que ele inclinou e começou a escrever, mas não diz o que ele escrevia, simplesmente que ele escrevia. E aí então eles começam a insistir para que Jesus desse uma resposta. Eles tinham certeza que tinham armado algo contra Jesus, que Jesus não conseguiria sair. No versículo 7 continua dizendo isso. Então Jesus olha para ele e diz: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Trazendo um pouco mais dentro do contexto no grego, o sentido original desse versículo seria: aquele que entre vós não quis, não desejou cometer tais pecados no coração, traz sobre ela a primeira pedra. Traga sobre ela a primeira pedrada, porque vocês são a testemunha. Jesus está trazendo contra eles um pouco da própria lei, que a lei dizia. E aí então Jesus volta a escrever no versículo 8 na terra. E quando eles ouviram isso, eles foram saindo um a um, começando pelos mais velhos, até que ficou só Jesus e a mulher. Jesus então olha para ela e diz: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Versículo 10 e o 11 ela vai dizer: ninguém, Senhor. Jesus diz então: nem eu também te condeno, vai e não peques mais. E isso é interessante. Jesus olha para ela, uma mulher que foi pega no ato de adultério, uma mulher que não tentou se defender, uma mulher que foi exposta a uma humilhação pública, uma mulher que tentou contra seu marido, contra sua casa, porque ela vem pecar contra também o seu esposo, porque o adultério leva a isso, leva a pessoa a pecar contra o seu cônjuge. E ela foi exposta diante de toda uma congregação que estava ali no templo. Ela sofreu uma humilhação pública pelo pecado que ela cometeu, e ela não tenta se defender do pecado, o que mostra que de fato a acusação era verdadeira contra ela. E então ela olha para Jesus e diz: Senhor, ninguém me condenou. Jesus diz: eu também não te condeno, vai, não peques mais. Versículo 11. Isso é interessante. Jesus ele libera perdão sobre a vida dela, mas Jesus não concorda com a continuidade do erro. Nós não podemos nos aproveitar da situação da graça para viver uma vida de libertinagem. Resumindo, o que é arrependimento? Arrependimento é perdão, arrependimento, frutos do arrependimento.
não o outro sentido, que seria perdão, arrependimento, perdão novamente, arrependimento, perdão novamente. Isso não é arrependimento, é remorso. Arrependimento é metanoia, é mudança radical de mente e atitude. Jesus não concorda com o pecado, Jesus não dá margem para que ela peque novamente. Jesus simplesmente diz: eu te perdoo, eu não te condeno, vai e não peques mais. Jesus estava dizendo: não fique presa no seu erro do passado, porém não volte a cometê-lo. É isso que é o perdão em Jesus. O perdão em Jesus, ele vai gerar arrependimento e frutos do arrependimento, uma vida transformada. Jesus não leva ela a continuar no erro, Jesus leva ela a ter uma vida transformada pela presença dele. E então agora do versículo 12 até o versículo 29, para ser um pouco mais exato, vamos falar um pouco sobre Jesus, a luz do mundo. Na verdade vai até os 50, né? Os 59, mas aqui a gente tem uma pequena pausa para falar sobre Jesus libertador. Então vamos aqui por partes. Do versículo 12, Jesus continua a dizer à multidão: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus, aquele que já havia se apresentado como o pão da vida e a água da vida, agora se apresenta como a luz do mundo. Jesus estava dizendo diretamente àqueles escribas e fariseus e aos que ouviam a ele: se vocês tiverem em vocês a minha luz, vocês abandonariam a ignorância da escuridão que vocês vivem. Uma prova disso é que eles teriam levado a mulher a ser julgada em público, mas não teriam levado o homem. Prova disso é que eles levam a mulher para ser humilhada em público, sem se preocupar com aquela alma, porque eles não exerceram de misericórdia com aquela mulher, porque o interesse deles não era o zelo da lei, era pegar Jesus, apanhar Jesus de alguma maneira para que Jesus falhasse. E isso está bem claro no contexto do versículo 6 do capítulo 8 que a gente está lendo. Então Jesus está dizendo: se vocês tivessem em vocês a minha presença, vocês teriam vida, luz da vida, e sairiam das trevas da ignorância. E aí então eles desafiam Jesus dizendo: tu testifica de ti mesmo, teu testemunho não é válido. E Jesus vai dizer a partir do versículo 14 que ainda que ele testificasse dele mesmo, o testemunho dele era válido, porque ele sabia a sua origem. Ele sabia de onde ele veio, para onde ele ia. Então o testemunho dele seria válido nesse sentido, mas que ele não estava julgando que nem eles julgavam, nos padrões humanos. Por que Jesus está falando isso? Porque Jesus, por mais de uma vez, já tinha dito a eles que ele não testificava de si mesmo, mas que o Pai que o enviou testificava dele, e sendo o testemunho dele e o do Pai de duas pessoas, como ordenava a lei, então era um testemunho válido. E aí então, Jesus continua dizendo: eu testifico de mim mesmo, e a outra testemunha que testifica de mim é o Pai que me enviou, versículo 18. E aí então eles continuam dizendo: onde está teu Pai? Jesus fala: se vocês não me conhecem, também não conhecem meu Pai. Porque se vocês me conhecessem, conheceriam meu Pai. Quem vê o Filho, vê o Pai. Quem tem o Filho, tem o Pai. Essa é uma verdade que não dá para desassociar das Escrituras. É impossível ter o Pai sem ter o Filho, e é impossível ter o Filho sem ter o Pai. É impossível conhecer o Pai se não for pela pessoa do Filho, uma vez que Jesus vai dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então o mundo pode ter muitas religiões, mas o único caminho, a verdade e a vida, e o único método, modo de eu conhecer o Pai, que é Deus, é através de Jesus Cristo, o seu Filho que Ele nos revelou. E aí então Jesus, versículo 20, vai dizer que Jesus falou todas essas palavras ensinando na área do templo, e ninguém o prendeu porque sua hora não era chegada. E mais uma vez ele vai dizer: eu vou retirar de vocês e vocês me buscarão, e vocês morrerão no vosso pecado, porque para onde eu vou, vós não podereis ir. Então os judeus começam a dizer: será que ele vai se matar? Por isso que ele diz: para onde eu vou, vocês não podem ir. Porque os judeus, eles tinham para eles que o suicídio era o mesmo pecado de homicídio. Para eles, quem estava cometendo suicídio estava tentando contra a vida que não pertence diretamente à pessoa, mas ao próprio Deus que a criou. Então, para eles, havia uma certeza de sentença condenatória sobre aqueles que se suicidam. E aí Jesus vai dizer: não, vocês não estão entendendo. Vocês são de baixo, eu sou de cima. Eu não sou desse mundo, mas vocês são. Jesus está falando sobre origens. Jesus está dizendo: eu vou voltar para o Pai, eu vou morrer e vou voltar para o Pai, mas vocês vão morrer nos vossos pecados porque vocês
não me reconhecem, vocês não conseguem crer que eu sou. Versículo 24. E essa é uma realidade. Quem não crer em Jesus não pode ir ao Pai. Isso é muito claro durante todo o contexto do Evangelho de João. E aí, novamente, eles vão perguntar, quem és tu? Para Jesus, Jesus fala assim, eu já disse isso desde o princípio. E aí Jesus vai mas o que eu tenho, muito eu tenho que dizer e julgar de vocês, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele ouvi eu digo ao mundo, ou seja, o que eu aprendi do Pai, o que eu aprendi com o Pai, eu tenho distribuindo entre o mundo, mas eles não entenderam que ele falava do Pai, versículo 27, porque eles ainda estavam presos na cegueira da ignorância espiritual. Por isso Jesus disse, versículo 28, quando levantardes o Filho, então sabereis que eu sou quem digo ser, e que nada faço de mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou só, porque eu sempre faço o que lhe agrada. E tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Ele estava fazendo uma clara alusão ao tipo de morte que ele sofreria logo mais, porque o seu tempo estava se aproximando, o tempo da sua partida estava se aproximando. Então, quando ele vai dizer, quando levantardes o Filho do Homem, ele está fazendo uma alusão ao sofrimento que ele passaria no Calvário, ali naquela cruz, e muitos começaram a compreender que ele de fato falava pelo Pai que o enviou e começaram a crer em Jesus. E continuando, então, Jesus vai se apresentar agora como libertador do seu povo, do versículo 31 ao 50, até o término do capítulo, vai dizer, Jesus vai falar aos judeus que criam nele, se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu preciso parar um pouco aqui para falar sobre essa questão. Jesus vai dizer aos judeus que criam nele, né? Aqui a gente precisa pôr por terra uma ideia de que salvo uma vez, salvo para sempre. Isso não é bíblico, de fato isso não é bíblico. Por mais que o Evangelho de João vai apresentar essa questão, vai também o contexto nos apresentar que não era só isso, não é somente falar, eu creio e está tudo certo. Não, Jesus está dizendo aqui aos judeus que criam nele, se há uma condição, permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Ou seja, não adianta só crer em Jesus, mas eu preciso permanecer no que ele me ensinou. Por que estou dizendo sobre isso? Há muitas pessoas que creem em Jesus, mas não permanecem no seu ensino, e essas pessoas não podem ser de fato discípulos de Jesus, porque os discípulos são aqueles que seguem as ordens, as diretrizes aprendidas com o seu mestre. E então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade em Cristo é libertadora. A verdade em Cristo é transformadora. A verdade em Cristo, ela nos livra de toda ignorância, nos liberta de todo pecado, nos liberta de todo mal. E aí então os judeus vão usar de arrogância, versículo 33, dizendo, somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como é que dizem que seremos escravos? Como é que dizem que seremos livres? Perdão. Ora, como é que Israel nunca foi escravo de ninguém? Só no livro de Juízes vai apresentar pelo menos 13 prisões da nação de Israel. A Bíblia vai falar sobre o cativeiro. Futuramente, depois dessas 13 prisões, o cativeiro que primeiro foi a nação, o reino do norte, que era Israel, e depois o Reino do Sul. A nação fica cativa por mais de 70 anos na terra dos babilônios. Como é que eles poderiam dizer que eles nunca foram escravos de ninguém? Eles estavam querendo fazer uma alusão à prisão física, porque eles estavam dizendo, de modo físico nós já fomos escravos, mas espiritualmente nunca fomos escravos de ninguém, porque somos filhos e descendentes de Abraão. E aí Jesus vai tocar na veia do pecado deles. Jesus vai tocar no nervo da ferida, dizendo, no versículo 34, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não permanece para sempre em casa, mas o filho sim, esse permanece para sempre. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Versículo 36. Seis que sois descendência de Abraão, contudo procuram matar-me, porque a minha palavra não penetra em vós. Eu falo do que vi na presença do Pai, e vós fazeis o que ouvirdes na presença de vosso Pai. Jesus está dizendo a eles, ora, vocês vivem no pior tipo de prisão que existe. Vocês vivem no pior tipo de escravização que existe, porque vocês são escravos do pecado. Vocês estão preocupando com coisa pequena, porque até então a nação era subordinada a Roma. E Jesus está dizendo, olha, a escravidão de Roma é pequena comparada à escravidão do pecado, porque esse sim pode nos levar a uma condenação eterna. Jesus está dizendo, eu sei que vocês são descendentes de Abraão,
Mas ainda que vocês sejam fisicamente descendentes de Abraão, moralmente vocês são escravos do pecado, porque vocês não permitem que a palavra penetre em vocês. A palavra que eu trago, que vem de Deus, não penetra em vocês. E então vocês estão na casa do Pai, vocês estão se alegrando por isso e se orgulhando disso. Mas vocês têm que compreender que, como escravo, vocês ficarão só um tempo na casa do Pai, porque só os filhos permanecerão para sempre. E aí Jesus vai dizer: eu estava na presença do meu Pai e vocês fazem o que ouviram do vosso Pai. Então eles vão se exaltar ainda mais, os ânimos deles vão ficar muito exaltados. No versículo 39 vão dizer: nosso pai é Abraão. E Jesus vai falar: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras de Abraão. Mas por que procuram matar-me? Homem que vos disse a verdade, que de Deus ouvi, Abraão não fez isso. Vós fazeis a obra do vosso pai. E eles disseram: não somos filhos ilegítimos, temos um pai que é Deus. E Jesus vai novamente dizer: se vocês fossem filhos de Deus, vocês me amariam, porque eu vim de Deus e aqui estou. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem, porque não ouviram a minha palavra. E versículo 44, Jesus é contundente, claro, incisivo em falar para eles: vocês pertencem ao vosso pai, o diabo, e querem executar o desejo dele, porque ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Contudo, porque vos digo a verdade, não credes em mim. Jesus está dizendo: vocês têm por pai o diabo, porque ele sim tem desejo de matança. Ele foi homicida desde o princípio. Vocês têm por pai o diabo, porque vocês vivem presos na mentira, e ele é pai da mentira. Vocês acham que são livres, mas são escravos do pecado. Vocês vivem na mentira, mentindo a vocês mesmos que são livres, mentindo a vocês mesmos que têm por pai Abraão, mentindo a vocês mesmos que são filhos de Deus, quando na verdade vocês vivem nas amarras da mentira e nos desejos no desejo do homicídio, que é algo próprio dos filhos de Satanás. Jesus é o objetivo em falar para eles: se vocês fossem filhos de Deus, me amariam e ouviriam a minha palavra, mas porque vocês preferem rejeitá-la, vocês têm por pai a Satanás. Só existe duas filiações no mundo: ou somos filhos de Deus, ou somos filhos do diabo. Não há meio termo quanto a isso. E aí então continua dizendo no versículo 46: pode algum de vocês acusar-me de pecado se eu vos digo a verdade, porque não crees em mim? Quem pertence a Deus ouve as palavras de Deus. O motivo que vocês não me ouvem é porque não pertencem a Deus. Então quem é de Deus, escuta a palavra de Deus, segue a palavra de Deus, tem por diretriz a palavra de Deus, tem por norte da sua vida, por bula da sua alma a palavra de Deus, e não qualquer outra coisa, e não misticismo, e não curandeirismo, e não um pastor, e não um apóstolo, e não um bispo, e não um padre, e não um papa, mas a pura, única e genuína palavra de Deus. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus. E aí os judeus então vão apelar e vão usar agora de uma maneira já ofensiva Jesus, dizendo no 48: não é à toa que nós dizemos que ele é samaritano e que está possuído de demônio. Ou seja, que ele é um impuro, que ele é um híbrido, que ele é alguém que não tem uma linhagem própria como os samaritanos e está possesso de demônio. Jesus vai dizer: olha, eu não estou possesso de demônio, mas honro meu Pai. Eu não busco a minha glória, mas quem busca é o próprio Pai, que ele me enviou. Então o Pai que me enviou é quem busca a minha glória, e não eu. Eu não busco minha glória própria, eu não faço nada para me glorificar. Tudo que eu faço é visando a glória do Pai. E aí então o versículo 51 vai dizer: em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Quando Jesus vai falar sobre isso, eles vão então dizer que ele está de fato possesso de demônio, porque Abraão guardou a palavra de Deus e morreu, os profetas guardaram a palavra de Deus e morreu. E aí então ele estava se fazendo maior do que Abraão, porque ele morreu. E é quando Jesus vai começar a revelar um pouco da sua divindade, quando no versículo 54 ele vai dizer: se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa, mas quem me glorifica é o meu Pai, o qual vocês dizem que é vosso Deus, mas vocês não o conhecem. Eu conheço, porque se eu dissesse que eu não o conhecesse, eu seria mentiroso como vocês. Mas eu conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou, desejou ver o meu dia, viu e alegrou-se. Versículo 56, então eles vão dizer: disseram-lhe os judeus: ainda não tem 50 anos e viste a Abraão? Jesus então responde no versículo 58, onde ele revela um pouco da sua divindade, dizendo: em verdade vos digo que antes que Abraão nascesse eu sou. E então os judeus pegaram pedra para atirar nele. Quando Jesus vai revelar no versículo 58
Em verdade, vos digo que antes que Abraão nascesse, eu sou. Ele está falando sobre a sua divindade. Adjetivos da sua divindade, características da sua divindade, como ser um ser atemporal e ser um ser eterno. Jesus está revelando que antes mesmo que Abraão nascesse, ele já existia. E é também uma alusão direta a Gênesis capítulo 18, quando o Senhor aparece a Abraão, no que nós chamamos de teofania, que é a aparição de Jesus no Velho Testamento, antes da sua encarnação. Lá em Gênesis 18 nós vamos ver que o Senhor aparece com 2 anjos a Abraão, fica com Abraão, conversa com Abraão, e aqui Jesus vai trazer uma revelação direta dizendo que ele era esse que apareceu a Abraão e que Abraão se alegrou de vê-lo. Então aqui está mais uma vez uma revelação da divindade e da glória eterna que existe no nosso Cristo.